O cavalo do lote 17 passou despercebido por horas. Ninguém sequer levantou a placa. Alguns cochichavam, outros riam. Mas quando aquele vaqueiro simples deu um passo à frente e disse apenas uma frase, o leilão inteiro congelou e o silêncio tomou conta do lugar. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O salão era enorme e quente, quente de verdade. O ar pesado carregava um cheiro forte de muitas coisas juntas. O pó que subia do chão de terra batida, o café amargo que os homens tomavam em copinhos de plástico, o couro novo das celas e o suor dos animais. O ventilador de teto, grande e barulhento, girava com preguiça, só empurrando o calor de um lado para o outro. As pessoas estavam quase todas sentadas em bancos de madeira compridos. Eram homens com chapéus de palha e botas engraxadas, mulheres com vestidos floridos, todos com o rosto brilhando por causa do calor. Na frente de todos, em cima de um palanque pequeno, estava seu Arnaldo, o leiloeiro. Ele era um homem grande, de barriga saliente, com uma voz que parecia um trovão rouco. Ele segurava um martelo de madeira em uma mão. Próximo lote, senhores, lote 16. Um belo touro Nelore, 2 anos de idade, bom para a reprodução. Quem me dá um bom preço por esse campeão? Os olhos de seu Arnaldo percorriam a plateia. Os fazendeiros acenavam com a cabeça, erguiam os dedos, gritavam lances. O martelo batia na madeira com um barulho seco. Toque. Vendido. Um boi forte e saudável era levado para fora, e outro entrava no brete, um espaço de madeira e arame onde os animais ficavam para todos verem. João Silva não estava sentado nos bancos. Ele estava encostado na parede do fundo, perto da cortina de plástico que era a porta. Sua camisa xadrez azul e branca estava desbotada de tanto lavar. Seu chapéu de palha, branco e com a borda revirada pelo uso, estava baixo sobre seus olhos. Ele observava tudo em silêncio. Não tinha vindo para comprar. Tinha vindo trazer umas sacas de milho para um conhecido e resolveu dar uma olhada. Agora sentia o cansaço nos ossos. O dia tinha começado antes do sol nascer, na fazenda Boa Esperança, perto de Araçatuba. Só queria que o leilão terminasse logo para pegar a estrada de volta. Seu Arnaldo anunciou os últimos lotes. Os animais eram todos bons, fortes, com preço alto. João via o dinheiro mudando de mãos com facilidade. Um mundo diferente do seu. Ele passou a mão direita, cheia de cicatrizes e calos no rosto, sentindo a barba grisalha de 2 dias. E agora, senhores, para finalizar nosso leilão de hoje, o lote 17. Houve um murmúrio na plateia. Diferente. Não era de interesse, era de pena. 2 ajudantes puxaram um cavalo para dentro do brete. O animal entrou com passos arrastados, a cabeça baixa, quase tocando o chão. Era um cavalo magro, muito magro. Dava para ver cada costela sob a pele, como tábuas de um cercado velho. Seu pelo, que devia ser de um marrom avermelhado bonito, o que chamam de alazão, estava sem vida, opaco, cheio de nós. As patas tremiam um pouco, como se fosse difícil segurar o próprio peso. Ele nem olhava para a plateia, parecia ter desistido de tudo. Temos aqui um cavalo alazão, macho, com 6 anos de idade, anunciou seu Arnaldo, mas sua voz não tinha o mesmo entusiasmo de antes. Nome: Relâmpago. Alguém soltou uma risadinha baixa no fundo. Relâmpago. Um nome de velocidade e força para um animal que mal conseguia ficar em pé. Seu Arnaldo limpou a garganta. Vamos começar os lances? Quem dá R$ 500 por ele? O silêncio foi total. Só o barulho preguiçoso do ventilador. Ninguém ergueu o dedo. Ninguém fez um sinal com a cabeça. Os fazendeiros cochichavam entre si. Puro osso laurindo. Nem para a carroça deve servir, disse um homem de chapéu marrom para o vizinho. Deve ter problema no coração ou no pulmão, respondeu o outro, balançando a cabeça. Trabalho certo é prejuízo. Olha o estado dele, é dó, melhor dar um fim. João, lá do fundo, sentiu um peso no peito. Não era pena comum, era algo mais profundo que vinha de um lugar antigo dentro dele. Ele tirou o chapéu e passou o braço pela testa, suando. Seus olhos castanhos escuros, que pareciam sempre meio fechados, ficaram fixos no cavalo. Não nas costelas, não no pelo ruim. Fixos no olho do animal. Um olho grande, da cor de âmbar escuro, que olhava para o vazio, para um ponto no chão de terra. Aquele olho não pedia ajuda, não pedia nada, só mostrava um cansaço tão grande que era como um buraco. R$ 400? Tentou seu Arnaldo, sua voz ecoando no silêncio constrangedor. Nada.
O leiloeiro olhou para os ajudantes, fez uma cara de resignação. Era comum. Às vezes vinha um animal muito ruim, ninguém queria. Eles iam ter que levar o bicho de volta, ou doar, ou, bem, ninguém gostava de pensar no ou. Seu Arnaldo ergueu o martelo mais uma vez, já para anunciar a retirada do lote. Foi então que a cortina de plástico da porta se moveu. A luz forte da tarde de um sol que parecia de fogo entrou por um instante, formando uma silhueta no vão. A silhueta entrou e a cortina voltou a cair. Era João. Ele não caminhou em direção aos bancos, não foi falar com ninguém. Com seus passos lentos e arrastados, ele atravessou todo o corredor central do salão, sentindo os olhos de todos sobre ele. Fazendeiros de roupa nova viraram a cabeça para ver aquele vaqueiro simples, de camisa desbotada e calça surrada, indo para a frente. João ignorou todos. Seu coração batia forte, mas seu rosto era uma pedra. Ele chegou até a frente do brete de madeira. Seu Arnaldo ficou parado com o martelo no ar, sem entender. João não olhou para o leiloeiro. Ele parou a uns 2 passos do cavalo. O animal nem se mexeu. Continuou com a cabeça baixa, o focinho quase no chão. E então, João se ajoelhou. Ajoelhou na palha suja e na terra que estava ao redor do brete. Ele se ajoelhou devagar até ficar na mesma altura da cabeça do cavalo. Ele ficou ali, quieto. Os murmúrios no salão pararam. O silêncio agora era carregado, pesado. Todos observavam, incrédulos. João ficou olhando para o perfil do cavalo. Depois, ele inclinou a cabeça um pouco, tentando encontrar o olho do animal. Relâmpago muito devagar, como se o movimento doísse, ergueu a cabeça alguns centímetros. Seus olhos âmbar se encontraram com os olhos castanhos escuros de João. Foi um longo momento. O ventilador girava. Uma mosca zumbia perto. Ninguém respirava. João abriu a boca. Sua voz saiu baixa, rouca da poeira e do dia longo, mas era uma voz calma que cortou o ar pesado do salão como uma faca afiada. Ele falou para o cavalo, mas as palavras foram claras para todos. Eu entendo você. 3 palavras, simples, diretas, sem explicação, sem drama. Algo mudou no ar. O cavalo, relâmpago, piscou os olhos lentamente. Ele não se afastou. Ele não bufou. Ele apenas continuou olhando para João. E dentro daquele olho morto pareceu acender uma pequena brasa. Uma coisa minúscula e distante, como a luz de uma vela vista do outro lado de um campo muito escuro. João deu um aceno quase imperceptível com a cabeça. Ele se levantou, os joelhos estalando. Virou-se para seu Arnaldo, que ainda estava paralisado no palanque. Eu fico com ele, disse João. Seu Arnaldo engoliu seco. O senhor dá um lance então? Sim, dá o preço mais baixo que o senhor pode aceitar. O leiloeiro parecia confuso. Aquilo não era um leilão, era uma esmola. Ele olhou para os donos do animal que estavam em algum lugar na plateia e fizeram um gesto rápido com a mão, como quem diz, livra-me disso. 50 reais? Disse seu Arnaldo, quase sem acreditar na própria pergunta. João apenas acenou com a cabeça, afirmando, ninguém mais deu lance, como poderiam? O cavalo já tinha dono, todos tinham visto, o martelo bateu. Toque. Vendido para o senhor? João Silva. Vendido para o senhor João Silva por 50 reais. João não sorriu. Ele só voltou a ficar de frente para o brete. Os ajudantes, ainda atônitos, abriram a portinha. Relâmpago não saiu. Ele ficou parado. Vamos, companheiro, disse João com a mesma voz calma. Aqui já acabou. Ele não puxou a corda que estava no pescoço do cavalo. Ele apenas pegou nela com leveza e deu um puxão suave, ao mesmo tempo que dava um passo para trás. Relâmpago olhou para ele. Deu um passo vacilante para frente, depois outro, e saiu do brete. O salão inteiro observava aquele homem simples e aquele fantasma de cavalo caminhando lentamente pelo corredor central, em direção à cortina de plástico e à luz do lado de fora. Ninguém falou, ninguém fez um comentário. Alguns tinham vergonha de não terem visto o que aquele vaqueiro viu. Outros só achavam que ele era louco. João empurrou a cortina. A tarde estava laranja, o sol começando a descer. Sua caminhonete velha, uma Ford de cor verde desbotada, estava estacionada na poeira. A carroceria estava vazia, as sacas de milso já entregues. Ele levou Relâmpago até a traseira da caminhonete. O cavalo olhou para a altura desconfiado. Vai ser um pulo só, depois a gente descansa, sussurrou João. Com uma paciência infinita, ele acariciou o pescoço ossudo do animal, falando baixinho, até que Relâmpago pareceu relaxar um pouco.
Só então João puxou a rampa de madeira da carroceria e, com gestos firmes mas suaves, guiou o cavalo para dentro. O animal subiu com dificuldade, as patas tremendo. Uma vez dentro, ele ficou parado, respirando fundo. João prendeu a corda em um ponto firme, garantindo que o cavalo tivesse espaço, mas não conseguisse se machucar. Subiu na carroceria e espalhou um pouco de feno que tinha sobrado num canto. Relâmpago cheirou o feno, mas não comeu. João desceu, fechou a rampa e prendeu com uma corrente. Só então ele respirou fundo, encostou na madeira da carroceria e fechou os olhos por um segundo. O que ele tinha feito? Tinha um cavalo quase morto na sua caminhonete. Marta ia ter um troço. Eles mal tinham dinheiro para os remédios dos outros animais. Ele abriu os olhos e olhou para a cabine. Através da janela de trás, ele podia ver o flanco magro de Relâmpago, subindo e descendo devagar com a respiração. Eu entendo você, ele repetiu só para si mesmo, baixinho. Ele entrou na caminhonete, girou a chave. O motor pegou com um ronco. João colocou a marcha e a caminhonete começou a se mover, levantando uma nuvem de poeira no estacionamento da feira. A viagem até a Boa Esperança ia levar algumas horas. Ele dirigia devagar, tentando evitar buracos, olhando pelo retrovisor a cada minuto para ver se o cavalo estava em pé. Lá atrás, na carroceria que balançava suavemente, Relâmpago deu 3 passos pequenos para o lado, depois parou. Seus olhos, agora abertos, refletiam a paisagem que passava. Cercas, árvores, o céu que escurecia. Ele não estava mais olhando para o vazio, estava olhando, e muito devagar, ele abaixou a cabeça e começou a mordiscar o feno seco. A poeira vermelha da estrada de terra grudava na lataria da caminhonete e subia pela carroceria, onde Relâmpago permanecia em pé, imóvel. João dirigia com uma mão só no volante, a outra segurava um copo de plástico vazio. Seus olhos cansados fitavam a estrada que serpenteava entre pastos secos e pequenos bosques de eucalipto. De vez em quando, ele olhava pelo retrovisor. "Tudo bem aí atrás, companheiro?" Ele falava, mesmo sabendo que o vento leva embora as palavras. O cavalo não respondia, claro, mas João sentia necessidade de falar. Era um hábito antigo, falar com os animais, com a terra, consigo mesmo. O sol já estava quase se pondo quando ele passou pela placa escrita Araçatuba 30 quilômetros, mais perto de casa. Ele enxergou o desvio, uma estrada ainda mais estreita e esburacada, ladeada por uma cerca de arame farpado. Era o caminho para a fazenda Boa Esperança. A caminhonete balançou forte num buraco mais fundo. João ouviu um ruído de patas escorregando na madeira da carroceria e um bufado de susto. Ele reduziu a velocidade imediatamente, quase parando. "Calma, calma. Foi mal, errei o buraco, já estamos quase lá." Aos poucos a paisagem foi ficando familiar. O pé de manga gigante na curva, o velho galpão de telhas quebradas da fazenda abandonada do seu Zé Baiano e, finalmente, a porteira de madeira da Boa Esperança. A tinta azul estava descascando e o nome, pintado à mão, quase não dava para ler. João parou a caminhonete, desceu e abriu a porteira com um rangido alto. Entrou com o veículo, parou novamente e fechou a porteira atrás de si. Antes de voltar para a caminhonete, ele tocou a madeira da porteira como sempre fazia. Um costume antigo, uma espécie de obrigação. A casa era simples, de alvenaria, com varanda na frente. Um lampião já estava aceso perto da porta, espantando a escuridão que começava a cair. Na varanda, uma silhueta se levantou da cadeira de balanço. João estacionou perto do pequeno estábulo, um galpão de madeira com 3 baias. Ele desceu e foi direto para trás. Relâmpago estava como antes, parado, mas seus olhos pareciam maiores no crepúsculo, acompanhando cada movimento de João. Marta chegou perto, vestindo um vestido florido simples e um avental limpo. Seus olhos verdes claros foram da cara cansada do marido direto para a carroceria. Ela se aproximou, devagar, e olhou para cima. Por um longo momento, ela não disse nada, apenas observou o vulto magro e escuro do cavalo. O cheiro do animal, fraco e doentio, chegou até ela. João começou a soltar a corrente da rampa. "João!" A voz de Marta saiu seca, controlada. "O que é isso?" João não parou de trabalhar na corrente. "É um cavalo, Marta. Comprei no leilão." "Eu vejo que é um cavalo, João Silva. O que eu não vejo é o motivo." Ela cruzou os braços. "A gente tem 2 vacas leiteiras que precisam de sal mineral. A cerca do pasto norte está caída. O trator vive engasgando. E você chega em casa com isso?" A rampa caiu com um baque suave na terra. João virou-se para ela.
Sua expressão era séria, mas seus olhos tinham uma luz teimosa que Marta conhecia bem. Ele precisava de um lugar, Marta. Precisa de um lugar todo mundo, João. O mundo tá cheio de precisão. A gente não é sítio de caridade, é uma fazenda que mal se sustenta. Ela apontou para o cavalo. Olha para ele, dá para contar os ossos daqui. Isso não é um cavalo, é um fantasma. Vai morrer em 3 dias e você vai ficar com o prejuízo e a tristeza. Por que fez isso? João subiu na carroceria com cuidado e começou a desfazer o nó da corda que prendia o cavalo. Relâmpago recuou um passo, assustado. Porque ninguém mais fez, respondeu João simplesmente. Ele desceu da carroceria segurando a ponta da corda. Vamos, companheiro, desce aqui. Tem um lugar limpo para você. Relâmpago relutou. Olhou para a rampa, para o chão escuro, para a mulher de braços cruzados. Ele deu um passo para trás na carroceria. João, olha ele. Ele nem tem força para descer. Vai cair e quebrar uma perna, disse Marta, e sua voz perdeu um pouco da aspereza, ganhando um tom de preocupação real. João o ignorou. Ele subiu novamente na rampa, ficando na mesma altura do cavalo. Não tentou puxar a corda, apenas ficou parado ao lado da cabeça de Relâmpago, olhando na mesma direção que ele, para o estábulo escuro. Lá dentro tá escuro, eu sei. João falou baixinho, mas tá quieto. Não tem ninguém gritando, tem água fresca e tem silêncio. Só o barulho dos grilos. Você vai gostar do silêncio. Ele esperou. Relâmpago bufou uma vez. Depois, com uma hesitação que partia o coração, ele moveu uma pata dianteira para frente, colocando-a na rampa. A madeira gemeu. Ele colocou a outra pata e, passo a passo trêmulo, ele desceu a rampa, até suas 4 patas finas estarem firmes na terra da boa esperança. Marta soltou um suspiro que não era de alívio, era de resignação. Ela viu o animal de perto agora. Viu a pele esticada sobre o esqueleto, os olhos fundos, o pelo embaraçado. Viu também a maneira como o cavalo olhou rapidamente para João antes de baixar a cabeça, exausto só de ter descido. Meu Deus do céu, ela murmurou. João conduziu Relâmpago lentamente em direção ao estábulo. A primeira baia, a mais espaçosa, ele já tinha preparado mentalmente desde que deixou o leilão. Ele abriu o portão de madeira e guiou o cavalo para dentro. Havia uma cama nova de palha limpa no chão, um cocho de água cheio e um outro cocho vazio para a comida. Relâmpago entrou e ficou parado no centro, como se não soubesse o que fazer. Marta se aproximou da porta da baia. E agora, o que você dá para ele comer? Nem sei se ele tem dentes bons para mastigar. Vou preparar uma coisa. Você tem aquela aveia que a gente usa para mingau? Perguntou João, já saindo do estábulo em direção à casa. Tenho, mas é pouca. É pra gente. É pra gente também. Ele é da gente agora, disse João, sem parar de caminhar. Marta ficou sozinha na porta do estábulo, olhando para o cavalo. O animal parecia perdido. Ele cheirou a palha com o focinho, mas não se deitou. Só ficou ali, de cabeça baixa, respirando. Fantasma, ela repetiu baixinho, mas sem rancor desta vez. Era só um fato. João voltou minutos depois com um balde pequeno. Dentro, uma mistura de aveia em flocos, um pouco de feno picado mole e uma colher de açúcar mascavo, tudo umedecido com água morna. Ele entrou na baia, calmamente, e colocou o balde no cocho vazio. Relâmpago olhou para o balde, depois para João. O cheiro da comida, doce e suave, subiu até ele. Ele deu um passo em frente, esticou o pescoço e cheirou o conteúdo. Suas orelhas, que estavam caídas, se moveram um pouco para frente. Come à vontade, é seu, disse João. Ele saiu da baia, fechou o portão e foi buscar um balde de água limpa e uma escova de cerdas macias que ele usava para as vacas. Quando voltou, Relâmpago estava comendo. Devagar, muito devagar, mas estava comendo. Cada mastigada parecia um esforço enorme. João sorriu. Foi a primeira vez desde o leilão, um sorriso pequeno que só apareceu nos cantos de seus olhos. Marta observava tudo da porta. Ele come, bom sinal. É um bom sinal, concordou João. Ele não tentou escovar o cavalo naquela noite. Não quis assustá-lo. Ele apenas pegou um balde velho de plástico, virou de boca para baixo perto do portão da baia e sentou-se. Acendeu um cigarro de palha e ficou ali, fumando em silêncio, observando o Relâmpago comer. Marta balançou a cabeça. Você vai dormir aí? Vou ficar um pouco, até ele se acostumar. Está janta na mesa, feijão e arroz. O resto eu guardo.
Tá bom, obrigado, Marta. Ela virou-se para ir embora, parou e olhou para o marido sentado no balde, na penumbra do estábulo, e para o cavalo fantasma comendo como se cada pedaço fosse o último. João? Ela chamou. Esse cavalo, o que ele tem de especial, de verdade? João tirou o cigarro da boca, pensou por um instante olhando para a fumaça que subia. Nada, não tem nada de especial, é só um cavalo que ninguém queria. Ele fez uma pausa. Igual a gente era, Marta. Lembra? Quando a gente chegou nessa terra, era só mato e dívida. Ninguém dava nada pela gente, nem um copo d'água. Marta ficou quieta lembrando. Os primeiros anos foram muito difíceis. É só isso. João concluiu, jogando a ponta do cigarro no chão de terra e apagando com o pé. A gente deu certo. Ele também pode. Ele não disse mais nada. Marta também não. Ela voltou para casa deixando o marido com seu novo projeto teimoso. A noite caiu por completo. O estábulo ficou iluminado apenas por um pequeno lampião pendurado num prego do lado de fora. Os grilos cantavam alto. De dentro da casa vinha o som de louça sendo lavada. Relâmpago terminou de comer o que estava no balde. Bebeu um pouco de água. Depois, ele andou em círculos lentos na palha. 1, 2, 3 círculos completos. Parou. Olhou para João ainda sentado no balde. João não se moveu. Apenas falou, numa voz tão baixa que era quase um sussurro. Pode deitar, tá seguro. O cavalo olhou para a palha, para as paredes de madeira, para a porta fechada. Ele estava preso, mas o homem estava do lado de fora do portão, não dentro com ele. Ele não estava amarrado. Lentamente, com um gemido baixo que saiu de suas articulações, ele dobrou as patas dianteiras e depois as traseiras, deitando-se na cama de palha. Expirou profundamente, um suspiro que parecia carregar o cansaço de anos. João permaneceu sentado por mais 1 hora, até ouvir o ronco suave e ofegante do animal adormecido. Só então ele se levantou, o corpo dolorido, e foi para dentro de casa. A jornada do lote 17 tinha terminado. A jornada na Boa Esperança estava só começando. A primeira luz da manhã ainda era fraca, cinzenta, quando João saiu da casa. O café da manhã, um pão com manteiga e café forte, estava quente dentro dele. Ele carregava um balde de água morna e uma toalha limpa, mas já um pouco gasta. O estábulo estava quieto. Relâmpago estava de pé, no mesmo lugar onde tinha deitado. Parecia que não tinha se movido a noite toda. Ele olhou para João quando o homem entrou, mas não se assustou. Seus olhos apenas acompanharam o movimento. Bom dia, companheiro, disse João, colocando o balde no chão. Dormiu bem? Ele não esperava a resposta. Abriu o portão da baia e entrou, mas ficou perto da porta, mantendo uma distância. Ele se ajoelhou e molhou a toalha na água morna. Escorreu o excesso. Vou só limpar um pouco seu pelo. Tá cheio de poeira do caminho. Vai ser bom. A água tá morna. Ele esticou o braço lentamente, deixando a toalha visível. Relâmpago esticou o pescoço e cheirou a toalha. Seu corpo ficou tenso por um segundo. João não se moveu. É só água, nada mais. Com um movimento muito lento, João começou a passar a toalha úmida no pescoço do cavalo, bem de leve. Relâmpago estremeceu, mas não recuou. João continuou falando baixinho, sobre coisas sem importância. Hoje o dia vai ser quente de novo. A Marta já tá na horta. Ela colheu quiabo ontem. Você gosta de quiabo? Nem sei, depois a gente vê. Ele passou a toalha nos flancos, onde o osso era mais saliente. A sujeira ia saindo, deixando o pelo um pouco mais claro. O cavalo começou a relaxar, a tensão escapando de seus músculos pouco a pouco. Era apenas um toque suave, água morna, uma voz calma. Quando terminou, João pegou a escova de cerdas macias. Agora vou escovar. Tira o pó solto. Pode ficar firme aí. O primeiro contato da escova fez Relâmpago dar um passo para o lado. É estranho, eu sei, mas não dói. Prometo. João começou a escovar, sempre no sentido do pelo, com gestos longos e firmes, mas sem força. Aos poucos o cavalo parou de se esquivar. Ele fechou os olhos por um instante. A escovação, depois da limpeza com a água morna, devia ser um alívio para sua pele. Marta apareceu na porta do estábulo segurando uma cenoura. Ela observou a cena em silêncio por um minuto. Ele deixou você escovar? Perguntou. Deixou, disse João sem parar o movimento. Marta franziu a testa. Está comendo o feno que eu coloquei mais cedo? Comeu um pouco, não muito. Ela entrou na baia, mas ficou mais distante que João. Relâmpago abriu os olhos e a observou. Marta estendeu a mão com a cenoura. Aqui. Isso aqui é doce, faz bem. O cavalo cheirou o ar, mas não se moveu em direção à sua mão. Marta não forçou.
Ela apenas colocou a cenoura no coxo ao lado do que restava do feno. Tem umas vitaminas em pó na despensa, daquelas que a gente dava para a égua prenha. Acho que ainda estão boas. Posso misturar na comida dele? Ela perguntou, dirigindo-se a João, mas olhando para o cavalo. Pode. Obrigado, Marta. Ela fez um aceno com a cabeça e saiu. João terminou de escovar. O pelo de Relâmpago ainda estava sem brilho, mas agora parecia limpo, menos embaraçado. O cavalo parecia um pouco mais presente. Pronto, por hoje é só. Agora vem a parte boa. João saiu da baia e voltou minutos depois com o mesmo balde pequeno da noite anterior. Desta vez, a mistura cheirava diferente. Havia a aveia, o feno picado, um pouco de farelo de milho e um pó branco misturado às vitaminas. Ele colocou o balde no coxo. Relâmpago se aproximou imediatamente. O cheiro era mais forte, mais interessante. Ele começou a comer, e desta vez a mastigação parecia um pouco menos dolorosa, um pouco mais decidida. João sorriu. Sentou-se no balde virado do lado de fora da baia e observou, enquanto o dia clareava completamente lá fora. Assim começou a rotina. Todos os dias, ao amanhecer e no fim da tarde, João repetia o ritual. Água morna, escovação, a comida especial. Sempre falando. Falava sobre o tempo, sobre o trabalho na fazenda, sobre uma vaca que estava com o pé inchado, sobre o preço do leite na cidade. O Maurício, da fazenda do lado, veio aqui hoje, reclamou da cerca, disse que nosso bezerro atravessou. Eu fui lá e consertei o arame. O bezerro tá bem. Relâmpago comia e ouvia. Seus ouvidos, antes sempre caídos ou imóveis, agora se viravam na direção da voz de João quando ele falava. Era um movimento pequeno, quase imperceptível. Marta começou a fazer parte da rotina. Ela trazia as cenouras, ou uma maçã murcha que não servia mais para a comida da família. Nunca dava na mão, sempre colocava no coxo, mas começou a ficar um pouco mais perto, a observar. Uma semana depois, numa tarde quente, João estava escovando o Relâmpago quando Marta chegou com um pote de um remédio viscoso e de cheiro forte. O seu Arlindo, o veterinário, passou aqui de caminho para outra fazenda. Descrevi o cavalo para ele. Ele deixou isso. É para fortalecer os cascos e as articulações. Tem que misturar na comida uma vez por dia. João pegou o pote. Você pagou? Paguei com 1 dúzia de ovos. Ele aceitou. Ela fez uma pausa. Ele disse que não garante nada. Disse que às vezes o desgaste é muito grande e o animal não volta. Tudo bem, disse João, abrindo o pote e misturando uma colher daquela gozoa escura na comida de Relâmpago. A gente tenta. Relâmpago comeu a mistura sem hesitar. Nos dias que se seguiram, as mudanças que antes eram quase invisíveis começaram a ficar claras. O tremor constante nas patas de Relâmpago diminuiu até sumir. Ele não ficava mais parado no mesmo lugar o dia todo. Andava devagar pela baia, cheirava as paredes, olhava para o mundo lá fora através da abertura da porta e começou a esperar por João. Todas as manhãs, por volta da mesma hora, ele ficava de pé perto do portão da baia, olhando na direção da casa. Quando via João se aproximando com o balde de água morna, ele soltava um bufado baixo. Não era um relincho, era só um sopro forte pelo focinho. Uma tarde depois de 16 dias da chegada, aconteceu algo novo. João estava atrasado. Tinha ido consertar um vazamento no bebedouro das vacas. Quando finalmente se dirigiu ao estábulo, o sol já estava baixo. Relâmpago estava no portão. Quando viu João, ele não apenas bufou. Ele ergueu a cabeça, apontou as orelhas para a frente de forma nítida e soltou um som. Um relincho curto, fraco, mas era um relincho, um chamado. João parou no meio do caminho. Seu coração deu um salto dentro do peito. Ele caminhou mais rápido até a baia. Oi, companheiro. Desculpa o atraso. Tive serviço. Ele abriu o portão e entrou. Desta vez não ficou perto da porta. Foi direto até a cabeça do cavalo. Relâmpago não recuou. Ele deixou João chegar perto. João ergueu a mão lentamente e colocou a palma no espaço entre os olhos do cavalo, na testa, onde ficava a estrela branca irregular. Relâmpago fechou os olhos. E então, com um movimento tão leve que João quase não sentiu, ele empurrou a cabeça para frente, pressionando a testa contra a mão do homem. Foi um toque. Um toque voluntário. João sentiu um nó na garganta. Ele passou a mão pelo pescoço do cavalo, no pelo que agora estava mais macio. Você tá voltando, não tá? Sussurrou João. Naquela noite, durante o jantar, Marta notou algo diferente no marido. Ele não parecia apenas menos cansado. Parecia mais leve. O cavalo comeu bem hoje? Ela perguntou, servindo mais feijão no prato dele. Comeu.
e chamou por mim quando eu me atrasei. Marta parou com a concha na mão. Chamou? Como assim? Relinchou quando me viu. Ela colocou a concha na panela e sentou-se. Ficou quieta por um momento, cortando um pedaço de carne seca. E os olhos dele? A Marta da fazenda do Vale disse uma vez que o olho do animal é o termômetro da saúde. Como estão os olhos dele? João pensou. Estão diferentes. Antes pareciam de vidro, vazios. Agora tem coisa dentro. Às vezes ele olha para mim e parece que está pensando. Parece que está entendendo. Marta não disse nada. Mas no dia seguinte, quando foi levar uma maçã, ela não a colocou direto no coxo. Ficou parada com a maçã na mão, estendida, perto do focinho de Relâmpago. O cavalo olhou para a maçã, depois para o rosto de Marta. Ele esticou o pescoço e, com seus lábios macios, pegou a maçã da mão dela com cuidado, sem tocar em seus dedos. Marta retirou a mão e a esfregou no avental. De nada, ela murmurou, e saiu. A primeira confiança estava estabelecida. Não era uma cura completa. Relâmpago ainda era magro, ainda era fraco se comparado a um cavalo normal. Mas a vontade de viver, que tinha se apagado completamente naquele brete do leilão, agora estava acesa de novo. E queimava com uma chama pequena, porém firme, nos olhos âmbar daquele cavalo que ninguém quisera. O relincho fraco que Relâmpago deu naquela tarde não foi um fato isolado. Tornou-se uma comunicação. Toda manhã, ao ouvir os passos de João se aproximando do estábulo, ele soltava aquele mesmo som, agora um pouco mais forte, mais claro. Era um bom dia particular entre eles. A carne foi lentamente cobrindo os ossos. As costelas ainda podiam ser vistas, mas agora eram linhas sob a pele, não gumes cortantes. O pelo do alazão, com a escovação diária e a alimentação boa, começou a ganhar um brilho opaco, como um móvel velho que foi muito bem lixado e encerado. A luz nos olhos de Relâmpago era constante agora, uma chama de atenção que seguia tudo ao seu redor. João decidiu que estava na hora de dar mais espaço ao cavalo. Uma manhã, depois da rotina de limpeza e comida, ele não fechou o portão da baia. Em vez disso, abriu também a porta grande do estábulo, que dava para um pequeno piquete, um cercado de pasto curto e seco ao lado do galpão. Vamos lá para fora, companheiro. Toma um sol, estica as pernas. Relâmpago olhou para a porta aberta, para a luz do sol no chão de terra, e depois para João. Ele não se moveu. Pode ir. É seguro, o cercado é forte. João deu alguns passos para dentro do piquete e ficou parado, esperando. Relâmpago hesitou por um longo minuto. Então, com uma cautela que mostrava memórias ruins de confinamento, ele deu um passo para fora da baia, outro, e caminhou até o sol. Ele parou, fechou os olhos e ergueu a cabeça para o céu, sentindo o calor na pele. Ficou assim por um tempo. Foi nesse piquete que a primeira demonstração clara aconteceu. 2 dias depois, João foi chamar as 3 vacas leiteiras para a ordenha da tarde. Elas estavam em um pasto maior, atrás da casa. O portão entre o piquete de Relâmpago e esse pasto era um portão simples de madeira, preso por uma trava de ferro que girava para cima para abrir. João, como sempre, foi sozinho. As vacas, dóceis, ouviram seu chamado e começaram a caminhar em direção ao curral. Relâmpago observou tudo de seu cercado. Ele viu João abrir o portão, deixá-lo aberto e guiar as vacas para passar. No dia seguinte, na mesma hora, João estava na horta com Marta quando ouviu um barulho de madeira. Ele olhou na direção do som. Relâmpago estava no piquete, com a cabeça esticada sobre a cerca. Ele tinha pegado a trava de ferro do portão com os dentes e a estava puxando para cima, com movimentos firmes da cabeça. A trava saiu do gancho. O portão, impulsionado pelo vento, se abriu. "João, olha só isso", disse Marta, secando as mãos no avental. João se aproximou devagar. Relâmpago olhou para ele, largou a trava e recuou alguns passos, como se soubesse que talvez tivesse feito algo errado. "Como você aprendeu isso?", João perguntou em voz alta para o cavalo. Ele fechou o portão e colocou a trava de volta. Relâmpago observou cada movimento. João então foi chamar as vacas. Desta vez, ele não precisou abrir o portão. Quando as vacas se aproximaram, Relâmpago, do seu lado do cercado, se posicionou ao lado do portão e novamente pegou a trava com os dentes. Puxou para cima. O portão se abriu. As vacas passaram sem se importar. João ficou parado com a boca ligeiramente aberta. "Marta, você viu?" "Vi", ela respondeu vindo para perto. Ele abriu o portão sozinho. Não só abriu. Ele viu que eu ia precisar abrir e fez antes. Ele entendeu.
Marta olhou para o cavalo, que agora pastava calmamente uma touceira de capim no canto do piquete, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Pode ser coincidência, instinto. João não respondeu, mas começou a observar com mais atenção. Uma semana depois, uma das vacas, a malhada, resolveu não entrar no curral. Ficou parada no meio do caminho, teimosa. João tentou puxá-la pela corda, falou com ela, mas a vaca não se mexia. Relâmpago, que estava no piquete, observou a cena. Ele se afastou da cerca, correu alguns passos dentro do cercado e parou bufando forte. A vaca malhada virou a cabeça para olhar para ele. Relâmpago então começou a andar lentamente em direção à cerca, na direção do flanco da vaca, como se a estivesse empurrando com sua presença. A vaca, sentindo-se cercada, deu alguns passos para frente, entrando no curral. João fechou a porteira do curral e depois foi até o piquete. Entrou e ficou de frente para Relâmpago. Você fez de propósito, não fez? Você viu que ela não vinha e foi ajudar. Relâmpago apenas tocou o focinho no peito de João e depois foi beber água. O fato mais surpreendente, porém, acontecia sempre no final da tarde. João às vezes precisava ir até a cidade vizinha de Birigui buscar conserto para uma ferramenta, ou ração, ou material para a cerca. Ele ia na caminhonete velha. O motor da caminhonete tinha um ruído característico, um ronco rouco seguido de um tinido metálico, como se algo estivesse solto. Relâmpago ficava no piquete. E sempre, exatamente quando a caminhonete de João virava na estrada principal para a entrada da fazenda, ainda a uma distância de quase 1 quilômetro, o cavalo levantava a cabeça bruscamente. Suas orelhas apontavam na direção da estrada como duas antenas. Ele parava de pastar, ficava imóvel, escutando. E então, assim que o som do motor se tornava claro, ele relinchava. Um relincho longo, agudo, que ecoava pela propriedade. Marta ouvia de dentro de casa. Na primeira vez, ela achou estranho. Na segunda, percebeu o padrão. Certa vez, João pediu a um vizinho, o seu Genésio, que o levasse até a cidade, porque a caminhonete estava com problema na bateria. Eles foram no carro do seu Genésio, um carro novo e silencioso. Na hora exata em que João costumava voltar, Marta olhou para o piquete. Relâmpago estava calmo, pastando. Não relinchou. Minutos depois, o carro do seu Genésio entrou na propriedade. Relâmpago só ergueu a cabeça quando o carro já estava estacionando perto da casa. Ele olhou, viu João descer do carro e aí sim, soltou um relincho mais curto, de reconhecimento. Naquela noite, no jantar, Marta comentou: seu cavalo não relinchou na hora que você costuma chegar hoje. Só relinchou quando viu você saindo do carro do Genésio. João parou de comer. É verdade, ele não ouviu a caminhonete. Pois é, ele conhece o barulho do seu motor. Só relincha quando ouve aquele barulho específico. Outros carros ele ignora. João ficou em silêncio processando. Ele me reconhece pelo som do motor, a 1 quilômetro de distância. Inteligente, não? Disse Marta, e pela primeira vez João ouviu um tom de respeito genuíno, quase de admiração, na voz dela quando falava do cavalo. A notícia de um cavalo que abria portões e reconhecia o dono pelo som do carro não demorou a sair dos limites da boa esperança. Seu Genésio comentou na vendinha do seu Chico. O caseiro da fazenda vizinha contou para o tratorista que veio arar a terra. A história foi ganhando detalhes, como sempre acontece. Na feira livre de Araçatuba, Dona Marta ouviu a conversa de duas mulheres na banca de legumes. É verdade, disse. O vaqueiro João da Boa Esperança tem um cavalo que foi achado quase morto e agora é um gênio. Dizem que até entende o que o homem fala. Ah, crendo. Isso é conversa de roceiro. Cavalo é cavalo. Não é não. Meu primo viu. Ele estava na cerca e o cavalo foi lá e abriu o portão para ele passar, sem ninguém mandar. João, quando soube dessas conversas, apenas balançou a cabeça. Ele não queria fama, mas uma tarde chegou um visitante inesperado. Era o velho seu Nicolau, um peão aposentado que morava numa casinha perto do rio Tietê, conhecido por sua sabedoria com animais. Ele veio a pé, apoiado num bordão. João, venho pedir licença. Andaram contando umas histórias sobre um cavalo seu. Deixa um velho ver com os próprios olhos. João, que respeitava muito seu Nicolau, levou-o até o piquete. Relâmpago veio até a cerca ao ver João se aproximar. Esse é o cavalo do leilão? Perguntou seu Nicolau, seus olhos miúdos examinando cada detalhe. Esse mesmo. Seu Nicolau observou em silêncio por alguns minutos. Relâmpago, por sua vez, observava o velho. Chama ele como? Perguntou seu Nicolau. Relâmpago. O velho fez um som com a língua. Relâmpago.
Nome de velocidade. E ele, é rápido? Não sei. Nunca galopei com ele. Mas é inteligente. Ele abre o portão ali. Mostra. João fez um gesto com a cabeça na direção do portão. Relâmpago, o portão. Relâmpago olhou para João, depois para o portão. Ele caminhou até ele e pegou a trava com os dentes e a puxou para cima. O portão se abriu. Seu Nicolau não disse uma palavra. Seus olhos brilharam. Ele se virou para João. João, esse cavalo, ele não é só inteligente. Ele tem um acordo com você. Ele te escuta. Ele quer te agradar. Isso é raro, muito raro. O velho deu alguns passos para mais perto da cerca. Relâmpago não recuou. Cuidado com essa fama, menino. Olho bom vê valor, olho ruim vê cobiça. João entendeu o aviso. Obrigado, seu Nicolau. O velho bateu com o bordão no chão. De nada, obrigado por me mostrar. Faz tempo que não vejo uma coisa assim. Um animal que olha para a gente e vê uma pessoa, não um dono. Seu Nicolau foi embora, e suas palavras ficaram ecoando na cabeça de João. Olho ruim vê cobiça. Ele olhou para Relâmpago, que agora fechava o portão sozinho, empurrando-o com a cabeça até a trava encaixar. A fama do cavalo milagroso já era uma semente plantada, e sementes boas ou ruins sempre crescem. A fama, como seu Nicolau tinha avisado, não era uma coisa quieta. Ela viajava de boca em boca, cada uma acrescentando um detalhe, um exagero. O cavalo que abria portões virou o cavalo que destrancava cadeados. O cavalo que reconhecia o dono pelo som do motor virou o cavalo que previa quando o dono ia chegar. A história do leilão e da transformação ganhou cores de lenda. E lendas têm a mania de atrair olhares. Foi numa quinta-feira, no final da tarde, que o carro chegou. Não era uma caminhonete de trabalho, era uma caminhonete grande, nova, vermelha, brilhando de tão limpa. Ela parou do lado de fora da porteira da Boa Esperança, e a poeira da estrada levou um tempinho para baixar e revelar o homem que desceu. Ele usava botas marrom claras de couro fino, calça jeans nova e uma camisa social branca, com as mangas cuidadosamente dobradas até os cotovelos. Seu chapéu de cowboy não era de palha, era de feltro cinza, caro. Ele ajustou o relógio de pulso antes de abrir a porteira e entrar. Seus passos eram firmes, certos, como quem está acostumado a ser dono de todos os lugares onde pisa. João estava na oficina, uma sombra ao lado do estábulo, afiando uma foice. Viu o homem se aproximar. Conhecia o tipo. Sentiu um aperto no estômago. Marta, que estava pendurando roupas no varal, parou com uma camisa na mão e observou. "Boa tarde", disse o homem com um sorriso que não chegava aos olhos claros. "O senhor é João Silva?" "Sou", respondeu João, apoiando a foice na parede. "Mauro Assunção. Tenho uma fazenda de gado em Rio Preto." Ele estendeu a mão para um cumprimento. João olhou para sua própria mão, suja de graxa e terra, e apenas fez um leve aceno com a cabeça. Mauro baixou a mão sem perder o sorriso. "Ouvi falar muito do senhor e do seu cavalo, dizem coisas impressionantes." "Falam demais", disse João secamente. "Pois é, aí eu fiquei curioso. Vim dar uma olhada pessoalmente. O senhor me mostra o tal do Relâmpago?" João hesitou, mas negar seria criar mais rumor ainda. "É ali no piquete." Ele conduziu Mauro até o cercado. Relâmpago estava sob a sombra de uma árvore pequena, descansando. Quando viu João com um estranho, ele se levantou e ficou alerta, suas orelhas focadas no novo homem. Mauro assobiou baixinho. Alazão escuro. Linhagem boa, dá para ver na estrutura óssea, no pescoço. Mesmo magro, se vê a qualidade. Ele se aproximou da cerca. Relâmpago recuou 2 passos. Tímido. "É desconfiado", corrigiu João. Mauro ignorou a correção. Seus olhos azuis examinavam o animal como um feirante examina uma mercadoria. "Contaram que ele faz coisas de cavalo esperto." "Ele é inteligente", admitiu João com relutância. "Mostra para mim." "Faz ele abrir o portão aí." João olhou para Mauro, depois para Relâmpago. O cavalo estava olhando fixamente para o estranho. "Ele não é cachorro de circo. Não faço truque." "Ah, não é truque? Então é verdade mesmo." Mauro tirou um maço de cigarros do bolso. "Deixa eu te falar uma coisa, Silva. Um cavalo com essa inteligência, com esse porte, ele não nasceu para ficar num piquete de fundo de fazenda, comendo capim seco. Ele nasceu para ser visto, para vencer." "Vencer o quê?" perguntou Marta, que tinha se aproximado sem fazer barulho, ainda segurando o cesto de roupas. Mauro virou-se para ela surpreso por um instante, e então seu sorriso profissional voltou. "Dona Marta, imagino. Prazer. Vencer provas, Dona Marta. Laço, apartação, 3 tambores. Nos rodeios, em Barretos.
Esse cavalo bem tratado, bem treinado, vale uma fortuna em prêmios e em prestígio. João cruzou os braços. Aqui ele tem trabalho, ajuda com as vacas, faz companhia. Mauro deu uma risada curta sem humor. Trabalho? Companhia? Silva, com todo respeito, mas isso é desperdício. É como usar um avião para puxar carroça. Ele deu um passo à frente, seu tom ficando mais sério, mais direto. Olha, eu sou homem direto. Vim aqui para fazer uma proposta. Eu compro esse cavalo de você, hoje, pago em dinheiro vivo. O ar parou. Marta segurou o cesto com mais força. Quanto? A palavra saiu da boca de João antes que ele pensasse. Mauro tirou uma carteira grossa do bolso de trás. Pela conversa, ele era um bagaço. Você investiu o quê? Ração, remédio, tempo. Te pago 20 vezes o que você gastou, 10 mil reais. Marta engoliu em seco. 10 mil reais. Era dinheiro que eles não viam juntos em um ano. Daria para consertar o telhado, comprar um bezerro bom, quitar a dívida do adubo. João não olhou para a esposa. Seus olhos estavam fixos em Mauro. E daí? O que você faria com ele? O que se faz com uma ferramenta de qualidade, Silva? Usaria para o propósito dele. Levaria para Meuaras, em Rio Preto. Colocaria os melhores tratadores, os melhores treinadores. Em um ano ele estaria ganhando faixas azuis em todo o interior de São Paulo. Ele seria famoso e rico. Rico para você, disse João, sua voz ficando mais áspera. E para ele, seria só mais um cavalo num treino puxado, sendo montado por estranhos, levado de caminhão para lá e para cá, forçado a fazer coisas. Ele nasceu para isso, é atleta. Com você, ele vai virar um puxador de carroça, um animal de sítio. Vai acabar igual, velho e cansado, sem ter visto nada do mundo. Ele já viu o que precisava do mundo, João respondeu, e sua teimosia, aquela teimosia que Marta conhecia tão bem, endureceu seu rosto. E viu que é ruim, aqui ele tem paz, ele não é ferramenta, ele é da família. Mauro ficou vermelho, o sorriso desapareceu completamente. Da família? Silva, pelo amor de Deus, é um animal. Você projeta sentimentos nele e acha que está fazendo um bem? Você está segurando o destino dele. Eu ofereço uma fortuna. Com esse dinheiro você compra 2 cavalos saudáveis, bons para trabalho. Então compre 2 cavalos saudáveis, disse João virando as costas. Relâmpago não está à venda. Ele começou a caminhar de volta para a oficina. Marta ficou parada, dividida entre o olhar furioso de Mauro e as costas retas do marido. Mauro guardou a carteira com um movimento brusco. É um erro, Silva. Um erro burro. Você é teimoso e emocional. Isso aqui, ele gesticulou em direção à fazenda simples. Isso aqui não é lugar para um animal desses. Você vai se arrepender. João parou, mas não se virou. Já me arrependo. De quê? De ter deixado você entrar na minha porteira. Mauro ficou imóvel por alguns segundos. Seus dedos tamborilaram na cerca de madeira. Ele olhou para Relâmpago uma última vez. O cavalo tinha se posicionado atrás de João como se buscasse proteção. Seus olhos âmbar encontram os olhos azuis de Mauro, e não houve medo, houve um alerta, uma desconfiança profunda. Tudo bem, disse Mauro, sua voz contida. Cada um com sua loucura, mas lembre do que eu disse quando esse seu companheiro aqui estiver velho e manco, e você estiver contando moedas para comprar remédio. Ele virou-se e marchou de volta para sua caminhonete brilhante. A porta bateu. O motor roncou, suave e potente, e o carro desapareceu na estrada, levantando uma nuvem de poeira que parecia um sinal de raiva. João só se moveu quando o som do motor sumiu completamente. Ele respirou fundo e foi até o piquete. Entrou e colocou a mão no pescoço de Relâmpago. O cavalo estava tenso, seus músculos rijos sob a pele. Já foi embora, sussurrou João. Aquele homem não vai te levar a lugar nenhum. Marta chegou perto da cerca. João, 10 mil reais. João olhou para ela. Você queria que eu vendesse? Ela hesitou. Olhou para o cavalo, para o marido, para a casa simples. Suspirou. Queria? O telhado goteja na cozinha quando chove. O dinheiro fazia falta, mas vender para aquele homem? Acho que não. Ele olhou para o Relâmpago como eu olho para uma lata de leite condensado no mercado. Só quer saber do que está dentro. João acenou com a cabeça, grato. Exatamente. Mas ele tem razão numa coisa, João, disse Marta, seu tom prático voltando. Agora ele sabe. E ele não parece do tipo que esquece o que quer. Toma cuidado. Relâmpago esfregou a cabeça no ombro de João, como se concordasse. O perigo tinha batido à porta, feito sua oferta, e foi embora com raiva.
O ar na Boa Esperança parecia diferente depois daquilo, mais pesado, como se a poeira que a caminhonete vermelha levantou nunca tivesse de fato baixado. A tensão que Mauro deixou para trás não se dissipou com os dias. Ela ficou pairando sobre a Boa Esperança como a poeira fina que não baixa. João ficou mais atento. À noite, antes de dormir, ele dava uma volta até o piquete para checar o portão. Certificava-se de que a trava estava bem colocada, que os arames da cerca estavam firmes. Relâmpago, por sua vez, parecia sentir a mudança. Ficava mais tempo perto da casa, observando a estrada. 15 dias se passaram. Nada aconteceu. A rotina voltou a imperar. O trabalho, os cuidados, o relincho de saudação ao entardecer. João começou a achar, ou a querer achar, que Mauro tinha sido só um fazendeiro metido, um vento forte que passa e some. Foi numa terça-feira antes do amanhecer que o silêncio foi quebrado. João acordou com um som. Não era um relincho, era um barulho seco, de madeira rangendo e quebrando. Ele se sentou na cama de um salto, o coração batendo forte. Do lado, Marta também acordou. "O que foi isso?" "Não sei", disse João, já vestindo a calça sobre o pijama. Ele pegou uma lanterna potente que ficava ao lado da porta e saiu correndo descalço. A noite ainda estava escura. O ar frio da madrugada arrepiava sua pele. Ele correu em direção ao piquete. A lanterna cortou a escuridão, iluminando a cerca. O portão não estava simplesmente aberto, estava arrombado. Um dos postes de sustentação estava inclinado, e as tábuas que formavam o portão estavam partidas ao meio, como se algo muito forte tivesse batido contra elas por fora, para dentro. João apontou a lanterna para dentro do piquete. Vazio. "Relâmpago!" ele gritou, sua voz ecoando no vazio. Nenhum som. Apenas o silêncio absoluto da noite. João atravessou o portão destruído, a lanterna varrendo o chão. Ele viu logo os rastros. Pegadas de cavalo, sim, mas desordenadas, que saíam em várias direções, mostrando pânico. E viu outro tipo de pegada. Pegadas de botas, várias, e marcas de pneus, pneus largos de caminhão ou de uma caminhonete grande. O sangue pareceu gelar nas veias de João. Ele correu para o estábulo, vazio. Correu para os pastos atrás da casa, chamando o nome do cavalo. Nada. Marta chegou envolta em um roupão, seu rosto pálido à luz da lanterna que ela segurava. "João?" Roubaram ele. A voz de João saiu rouca, cheia de uma raiva e um desespero que ele nunca tinha sentido. Arrombaram o portão e roubaram o relâmpago. Ela levou a mão à boca. "Meu Deus, foi aquele homem? Quem mais seria?" Ele disse, a voz subindo. "Quem mais faria isso?" Ele correu de volta para a casa, entrou e pegou o telefone celular velho. Suas mãos tremiam tanto que ele errou o número 2 vezes. Finalmente discou para a polícia. "Polícia, preciso de ajuda. Roubaram um cavalo da minha fazenda. Fazenda Boa Esperança, na estrada para Birigui. Sim, agora, na madrugada. O portão está arrombado." João Silva. Desligou e ficou parado no meio da sala, respirando ofegante. Marta colocou a mão no seu braço. "Vista os sapatos. Você está descalço no chão frio." João não ouviu. Ele olhou para ela, seus olhos estavam perdidos. "Eu ouvi o barulho, Marta. Eu ouvi e não fui rápido o suficiente. Ele deve ter lutado. Você viu as pegadas. Ele tentou fugir. Vamos esperar a polícia, João. Eles vão ajudar." A polícia chegou 1 hora depois, quando o céu começava a clarear. 2 policiais jovens, um anotando em um bloco. Eles viram o portão, fotografaram as pegadas, as marcas de pneus. "O senhor tem inimigos? Alguém que quisesse esse cavalo especificamente?" perguntou um. João contou sobre Mauro, sobre a oferta, a recusa, a ameaça velada. E o nome completo dele, Mauro Assunção. Disse que tem fazenda em Rio Preto. O policial anotou. "É uma acusação grave, seu João. O senhor tem alguma prova? Algo que ligue ele diretamente a isso?" "Prova? O homem veio aqui, quis comprar, eu neguei, ele ficou bravo e agora o cavalo some. Que outra prova precisa?" "Calma, senhor, nós vamos verificar. Mas marcas de pneus e pegadas é muito genérico. E Rio Preto é grande. Vamos fazer um boletim de ocorrência e ficar de olho em leilões e feiras da região. Se alguém tentar vender um cavalo alazão com essas características, a gente é comunicado." "Comunicado? E enquanto isso, o que vão fazer com ele? Ele pode estar machucado, assustado." A voz de João quebrou. "Recomendamos que o senhor também procure. Pergunte aos vizinhos nas estradas vicinais. Às vezes os animais só se assustam e fogem."
João sabia que não tinha sido uma fuga. As marcas de pneus, o portão quebrado por fora. Era um roubo, limpo. Os policiais foram embora. O sol nasceu sobre uma Boa Esperança devastada. João não comeu, não tomou café. Ele entrou na caminhonete e saiu. Dirigiu por todas as estradas de terra da região. Parava em toda a porteira, em toda a casa simples, em todo o barracão. Bom dia, sou João da Boa Esperança. Me roubaram um cavalo alazão marca de estrela branca na testa. O senhor viu algo estranho na madrugada? Caminhão, caminhonete? As respostas eram sempre variações de não vi nada, ou tava dormindo seu João. Ele foi até a cidade, mostrou uma foto impressa e amassada de relâmpago. Marta tinha tirado com o celular uma vez, para os donos de bares de lojas de ração, no posto de gasolina. Ninguém sabia de nada. No final do primeiro dia, ele voltou para casa sujo de poeira, os olhos vermelhos de cansaço e de raiva. Marta tinha uma panela de comida quente na mesa, mas ele apenas balançou a cabeça. No segundo dia, a notícia já tinha se espalhado. Dona Isabel, vizinha do outro lado da estrada, veio trazer um bolo. João, eu sinto muito, todo mundo tá comentando, que covardia roubar um animal. Se alguém comentou, alguém viu alguma coisa, disse João, sua esperança renascendo por um segundo. Falam do roubo, João, não falam do ladrão. No meio da tarde chegou seu Genésio, o vizinho. Ele estava sério. João, vim te contar uma coisa. Na noite anterior ao roubo, eu estava chegando da cidade mais tarde, devia ser umas 10 da noite, e uma caminhonete grande e escura estava parada na curva da estrada principal, perto do seu acesso. Não prestei atenção na placa. Pensei que era alguém com o carro quebrado. Só lembrei agora. Era uma caminhonete vermelha? Perguntou João, seu coração acelerando. Não. Era escura. Preto ou azul marinho, mas era grande. Tipo essas caminhonetes de trabalho, sabe? Não era a caminhonete de Mauro, mas podia ser um capanga, um funcionário. João agradeceu, mas a informação só aumentou a sua sensação de impotência. Um vulto escuro na estrada. Nada concreto. A polícia ligou no final do dia. Seu João, verificamos. Mauro Assunção tem um álibi para a noite do roubo. Ele estava em um jantar com sócios em Rio Preto, testemunhas confirmam. Não dá para implicar ele. João desligou o telefone com força. Claro que ele teria um álibi. Ele não faria o trabalho sujo com as próprias mãos. A noite do segundo dia foi a pior. João não conseguiu ficar dentro de casa. Ele pegou um cobertor e foi sentar no piquete vazio, ao lado do portão quebrado. Ficou ali, na escuridão, olhando para o vazio onde Relâmpago costumava estar. Ele imaginava o cavalo assustado, sendo levado à força em um caminhão escuro para um lugar desconhecido. A conexão que eles tinham, aquele fio invisível de confiança, agora era uma corda esticada até o limite, prestes a arrebentar e deixar só um vazio doloroso. Na manhã do terceiro dia, João já era uma sombra de si mesmo. Ele não tinha dormido. Sua teimosia agora era uma força seca, desesperada. Ele iria procurar de novo. Iria para mais longe. Foi quando um menino apareceu na porteira. Era Carlinhos, o filho de 8 anos do caseiro da fazenda do seu Laerte, que ficava a uns 5 quilômetros dali. Ele vinha de bicicleta, um pouco tímido. Bom dia, seu João. João, que estava entrando na caminhonete, olhou para o menino. Bom dia, Carlinhos. Precisa de algo? Meu pai mandou eu vir contar uma coisa. Ele ouviu o senhor perguntando sobre o cavalo. João sentiu um frio na espinha. Abaixou-se para ficar na altura do menino. Conta, filho. Naquela noite, a noite que o cavalo sumiu, eu não conseguia dormir. Tava com dor de barriga. Daí eu ouvi um barulho na estrada. Olhei pela janela do meu quarto. Tinha um caminhão parado. Um caminhão grande, daqueles que leva animais, com grades nas laterais. João prendeu a respiração. Que horas era? Não sei. Tava tudo escuro. Tinha uma luz fraca perto do caminhão. Tinha homens, uns 2 ou 3. Eles falavam baixo. Daí eu vi. Tinha um cavalo escuro. Ele não queria subir na rampa do caminhão. Ele empacou. Os homens puxavam ele com uma corda. Um deles deu um grito e uma chicotada no ar, perto do cavalo. Aí o cavalo se assustou e subiu correndo. Carlinhos, você viu alguma coisa no cavalo? Alguma marca? Uma mancha branca? O menino fez uma cara de concentração. Na testa? Acho que sim. Tinha uma coisa clara na testa. E ele mancava um pouco de uma pata. Acho que a da frente. Era ele. Era Relâmpago. A mancha branca. E ele podia ter se machucado na briga para arrombar o portão. E o caminhão, Carlinhos? Para onde ele foi? Ele seguiu pela estrada principal, na direção de Birigui.
Birigui. Dali, a estrada principal levava para várias cidades, mas uma se destacou na mente de João. Uma cidade que Mauro tinha mencionado com brilho nos olhos gananciosos. Obrigado, Carlinhos. Muito obrigado. Vai lá em casa, pede para a dona Marta te dar um refrigerante e um bolo. O menino sorriu e foi em direção à casa. João ficou parado, a mente funcionando a todo vapor. Birigui. Caminhão de animais. Mauro falou em rodeios, em competições, em Barretos. Barretos era a capital do rodeio. Para ir a Barretos, saindo dali, se passava por Birigui. Era uma pista, era algo. Ele entrou na caminhonete com uma determinação nova. Não era mais a busca cega, era uma direção. Ele ligou o motor, o ronco familiar enchendo o silêncio da propriedade. Desta vez, o relincho de resposta não veio. O silêncio do lado de fora do piquete doía. Marta saiu correndo da casa. João, o Carlinhos contou? Contou. O caminhão foi para Birigui. Vou para Barretos. Barretos? É longe, João. É onde ele vai estar, tenho certeza. Ele olhou para ela. Prepara uma sacola com umas coisas. Vou ficar o tempo que for preciso. Marta sabia que não havia discussão possível. A teimosia dele agora era alimentada por uma esperança concreta. Ela acenou com a cabeça e voltou para dentro. João olhou pelo retrovisor para o piquete vazio. Aperta o volante com força. Eu vou te trazer de volta, companheiro, onde quer que você esteja. A estrada para Barretos era longa, reta e quente. João dirigia com os vidros abertos, o vento quente batendo em seu rosto. A paisagem era de canaviais intermináveis e pastos secos. Ele não parou a não ser para abastecer e comprar um sanduíche que comeu sem gosto, lavado com café forte de posto de gasolina. Ele chegou à cidade no fim da tarde do mesmo dia. Barretos fervilhava. A fama de capital nacional do rodeio era visível em cada esquina. Bandieiras coloridas, faixas anunciando provas, carros com adesivos de pecuaristas, cavalos sendo levados a rédeas pelas ruas. O ar cheirava a churrasco, poeira e esterco. João encontrou uma pensão simples perto do parque do rodeio. O dono, um homem velho de boné, cobrou um preço alto pela época, mas João pagou sem reclamar. O senhor veio para as competições? Perguntou o dono, contando o dinheiro. Vim procurar um cavalo. Meu cavalo foi roubado. Acho que trouxeram ele para cá. O velho balançou a cabeça com pena. Difícil, amigo. Tem milhares de cavalos aqui essa semana, de todo o canto do Brasil. É como achar uma agulha num palheiro. Tenho que tentar, disse João, pegando a chave do quarto. Ele começou a busca na manhã seguinte. O Parque do Rodeio era uma cidade dentro da cidade. Galpões enormes, pistas de areia, baias improvisadas com tábuas e serragem, trailers de tratadores. O barulho era ensurdecedor, músicas caipiras altas, anunciadores de prova, o zurro de cavalos, o mugir de bois, gente gritando. João tinha trazido a foto amassada de relâmpago. Ele a mostrava para todo mundo que parecia parado por mais de 5 segundos. Bom dia, perdi um cavalo alazão, estrela branca na testa. Já viu? As respostas variavam entre um não seco, tá cheio de alazão aqui, meu patrão, ou às vezes um conselho, procura nos aras dos arredores, ou nos clubes de laço. Lá tem muitos animais particulares. João seguiu os conselhos. Ele pegou a caminhonete e percorreu os raras que encontrou nos arredores da cidade. Em cada portão, ele parava, pedia para falar com o responsável, mostrava a foto. No meu Raras, só tem cavalo de linhagem com documento. Se o seu foi roubado, não estaria aqui, disse um homem de camisa polo, mal olhando para a foto. No clube de laço, a movimentação era intensa. Homens em seus cavalos praticavam laçar bezerros em um curral circular. João abordou um homem mais velho que parecia coordenar as entradas. Meu cavalo sumiu. Pode dar uma olhada na foto? O homem de chapéu e lenço no pescoço pegou a foto. Estudou por um momento. Bonito alazão, mas não tá aqui. Os animais que vão competir amanhã já estão todos catalogados e nas baias oficiais do parque. Se fosse para competir, estaria lá. E se não for para competir oficialmente, se for treinamento? O homem encolheu os ombros. Aí é mais difícil. Tem muita gente que aluga galpão particular, pista particular para treinar longe da confusão. São dezenas por aí. Você nunca vai achar. João agradeceu e foi embora. O desânimo começando a pesar como uma pedra no peito. O homem tinha razão. Era uma cidade inteira dedicada a cavalos. Como achar um só? No segundo dia, ele mudou a tática. Passou a perguntar não só por Relâmpago, mas por Mauro Assunção.
Conhece um pecuarista de Rio Preto chamado Mauro Assunção? Ele costuma trazer cavalos para cá? Alguns reconheceram o nome. Assunção, conheço. Tem bons animais de laço, mas não vi ele por aqui esse ano ainda. Outros nem sabiam. À noite, exausto, João voltou para a pensão. Seus pés doíam. Seus olhos ardam de tanto olhar para cavalos marrons. Ele ligou para Marta. Nada ainda, disse, sua voz rouca de falar o dia todo. João, vai para casa. A polícia disse que vai ficar de olho. Pode ser que ele apareça por aí. Não, ele tá aqui, eu sinto. A teimosia dele agora era uma fé cega, um instinto. Amanhã vou procurar nos galpões atrás do parque. Aquele homem do laço falou de galpões particulares. Toma cuidado, João. Se foi o Mauro, e ele te vê por aí? Quero que ele me veja, respondeu João, e desligou. O terceiro dia amanheceu com um céu carregado, prometendo chuva. O ar estava abafado, pesado. Era o último dia que João conseguia ficar. O dinheiro estava acabando, e a esperança também. Ele passou a manhã percorrendo ruas de terra na periferia da cidade, onde grandes galpões de metal se misturavam com casas simples. Parava, perguntava, mostrava a foto. Nada. No início da tarde, a chuva caiu. Uma chuva forte e quente que transformou a poeira em lama e afastou muita gente para dentro de barracas e bares. João, encharcado, decidiu dar uma última volta pelo perímetro do parque. Ele estava quase desistindo. O cansaço físico e emocional ameaçava derrubá-lo. Foi então que a chuva deu uma trégua. E no silêncio relativo que se seguiu, com a música de um palco distante agora abafada, um som cortou o ar. Era um relincho. Não era um relincho qualquer de cavalo assustado pela chuva. Era agudo, prolongado, cheio de um desespero que era quase humano. Um som que falava de medo, de confinamento, de uma agonia profunda. João parou no meio da rua de terra, a água escorrendo de seu chapéu. Seu coração parou por uma batida e depois disparou. Ele conhecia aquele som. Conhecia no seu sangue, nos seus ossos. Era o som que Relâmpago fazia nos primeiros dias quando tinha pesadelos. Era um som único. O relincho veio novamente, mais forte, mais desesperado. João começou a correr. Seguiu o som virando em uma rua lateral, escura por causa dos galpões altos. O relincho guiava ele. Veio de trás de um galpão grande de cor azul desbotada, sem placa, com portões de ferro fechados. João contornou o galpão. Atrás dele havia um cercado de tábuas precário, escondido da rua principal. E dentro desse cercado estava um cavalo. Era Relâmpago, mas não era o Relâmpago que João conhecia. Ele estava coberto de lama, suor e uma espuma branca de esforço e medo que escorria de seu pescoço. Seus olhos, antes cheios de inteligência tranquila, estavam arregalados, mostrando o branco, vidrados de pânico. No seu dorso, um número tinha sido pintado a spray branco. 48. 2 homens vestidos com roupas de trabalho sujas tentavam encurralá-lo em um canto do cercado, perto de uma estreita abertura que levava a um brete de madeira. "Vai, desgraça, entra logo!" gritou um dos homens estalando um chicote no ar. O estalo não atingiu o cavalo, mas o som fez Relâmpago se encolher, dando um salto para o lado, esbarrando nas tábuas do cercado. "Ele não quer entrar no brete, Zé. Tá arisco demais", falou o outro. "Tem que entrar. O Dr. Mauro quer que ele se acostume hoje. Amanhã ele vai para a pista." João viu vermelho. Um calor explosivo subiu do seu peito para sua cabeça. Sem pensar, ele correu para o portão do cercado, uma simples tábua presa com arame. "Relâmpago!" ele gritou. O cavalo, no meio do seu terror, ouviu. Sua cabeça girou bruscamente. Seus olhos âmbar, cheios de pânico, encontraram os olhos de João. Por uma fração de segundo, o pânico se transformou em algo outro. Reconhecimento, alívio, um apelo mudo. Os 2 homens se viraram, surpresos. "O que é isso? Sai daí, isso aqui é propriedade privada", gritou o chamado Zé. João ignorou. Ele arrancou o pedaço de arame que prendia o portão e entrou no cercado, correndo em direção ao seu cavalo. "Relâmpago, estou aqui, estou aqui!" Ele estava a uns 10 passos do cavalo quando uma mão forte pegou seu braço e o puxou para trás. Era o outro homem. "Mete o pé, seu louco! Esse cavalo é do Dr. Mauro!" João se virou, a raiva dando uma força sobrenatural. Ele empurrou o homem que caiu na lama. "É meu! Foi vocês que roubaram, eu tenho a nota fiscal." Foi quando uma voz conhecida, fria e irritada, ecoou da porta dos fundos do galpão. "O que está acontecendo aqui? Que algazarra é essa?" Mauro Assunção saiu do galpão.
Ele estava vestido diferente, com uma camisa social azul clara ainda limpa, mas suas botas estavam sujas de lama. Seu rosto mostrou uma surpresa genuína ao ver João, seguida rapidamente por uma irritação profunda. Silva, você, que diabos você está fazendo aqui? João se soltou do homem no chão e encarou Mauro. Vim buscar o que é meu. Você mandou roubar meu cavalo. Mauro fez uma cara de indignação. Roubar? Que absurdo! Esse cavalo é meu. Eu comprei de um intermediário há 3 dias. Temos um contrato. Ele deu um sorriso estreito. Você deve ter confundido com o seu. Alazões são comuns. Ele tem a marca na testa. O número 48 que você pintou nele não apaga quem ele é. Gritou João, apontando para Relâmpago, que agora estava parado, tremendo, olhando para a discussão. Toda prova precisa de numeração. Ele vai competir no amador amanhã. Agora, saia da minha propriedade antes que eu chame a segurança. Os 2 homens se levantaram e se posicionaram ao lado de Mauro. João estava sozinho, encharcado contra 3, mas ele não olhou para eles, olhou para Relâmpago. O cavalo olhou para ele, e naquele olhar, João viu tudo. Os dias de cuidado, a confiança construída, o medo atual. Ele viu o fio que os unia, esticado quase até o rompimento, mas ainda lá. Ele não estava sozinho. João deu um passo na direção de Relâmpago. Vamos, companheiro, a gente vai para casa. Mauro fez um gesto brusco. Peguem ele, joguem esse maltrapilho para fora. Os 2 homens avançaram em direção a João. Os 2 homens avançaram. O maior, Zé, pegou João pelos ombros e tentou arrastá-lo para trás. O outro tentou agarrar seus braços. João lutou, esquivou-se, mas eram 2 contra 1. Ele sentiu um soco atingir suas costelas, o ar escapando de seus pulmões. Relâmpago viu. O medo nos olhos do cavalo se transformou em outra coisa, algo primitivo, feroz. Ele viu o homem que lhe dava água morna e falava com voz calma sendo atacado. Viu as mãos dos estranhos nele. O cavalo, que há minutos estava paralisado de terror, deu um passo para trás, bufou forte e então, com uma força que ninguém ali imaginava que ele ainda tivesse, correu para a frente. Não em direção à saída, em direção ao brete de madeira que tanto o assustava. Ele passou como um raio pela estreita abertura do brete. Os homens, distraídos com João, nem perceberam. Dentro do brete havia uma trava de ferro que mantinha a portinha trancada. Relâmpago, em seu galope curto e desesperado, atingiu a portinha com os ombros. O impacto foi brutal. A madeira velha e a trava de ferro, que não estava totalmente engatada, estouraram com um estalo alto. A portinha do brete se abriu de repente, quebrada. Mauro gritou: "Peguem o cavalo, não deixem ele fugir." Mas Relâmpago não estava fugindo. Ele saiu do brete destruído e, sem diminuir a velocidade, correu direto para o grupo. Seus olhos estavam fixos não nos homens, mas no espaço entre eles e João. Os 2 capangas, vendo a massa de músculo e ossos vindo em sua direção, soltaram João e se jogaram para os lados com medo de serem atropelados. Relâmpago passou entre eles como um trovão e parou bruscamente, plantando-se diante de João, que estava agora caído de joelhos na lama, segurando as costelas. O cavalo se virou, colocando seu corpo entre João e os outros 3 homens. Ele empinou. Não foi um empinado de show, foi um movimento de força pura, as patas dianteiras cortando o ar, a cabeça erguida, os olhos flamejantes. Ele bufou, um som profundo e ameaçador que saía de suas narinas dilatadas. E então, ele desceu as patas com força no chão lamacento, salpicando todo mundo de lama, e deu mais um passo à frente, desafiadora, protegendo João. Ninguém se moveu. A cena era de um choque absoluto. Mauro estava paralisado, sua boca ligeiramente aberta. Os 2 capangas olhavam para o cavalo com medo genuíno. O bicho é doido!" gaguejou Zé. João, ofegante, olhou para as costas largas de Relâmpago, para a crina negra eriçada. Um sentimento avassalador de orgulho e alívio inundou sua dor. Ele se apoiou no flanco do cavalo para se levantar. Relâmpago permaneceu firme como uma rocha, um muro vivo. O barulho da madeira quebrando, dos gritos, do cavalo empinando, não passou despercebido. De uma barraca de churrasco próximo, algumas pessoas vieram correndo. Um homem com um chapéu de campeiro, outro com uma câmera na mão. Eles viram a cena. Um cavalo claramente agitado protegendo um homem caído na lama, e 3 outros homens parados, hesitantes. "Ei, o que está acontecendo aqui?" gritou o homem do chapéu. Mauro se recompôs rapidamente. A arrogância voltou ao seu rosto. "Esse aí é um ladrão.
tentou roubar meu cavalo. Chamem a segurança do parque. Chamem a polícia. João, ainda segurando as costelas, ficou de pé ao lado de Relâmpago. A mão no pescoço do cavalo era tanto um apoio quanto um gesto de posse. Mentira! Esse cavalo é meu, ele roubou, o nome dele é Relâmpago, eu tenho a nota fiscal de compra em casa. Esse homem, Mauro Assunção, tentou comprar o cavalo de mim, eu neguei, e aí ele mandou roubar. As pessoas que estavam se aglomerando começaram a cochichar. A história do cavalo milagroso que tinha sido roubado já tinha circulado um pouco entre os peões mais antigos. Um segurança do parque, um homem uniformizado, chegou correndo. Qual o problema? Mauro apontou para João. Esse homem invadiu minha área de treino e está tentando levar meu cavalo. Eu sou Mauro Assunção, pecuarista de Rio Preto. Tenho os documentos do animal. Ele mente, disse João, sua voz firme apesar da dor. O cavalo tem uma marca branca na testa em forma de estrela. O número 48 foi pintado a spray há pouco tempo. Eu tenho fotos dele em casa, na minha fazenda. A polícia de Araçatuba tem o boletim de ocorrência do roubo. O segurança olhou de um para o outro, confuso. A situação era grande para ele. Vou ter que chamar a polícia civil para resolver isso. Ninguém sai daqui. A polícia chegou 10 minutos depois. 2 policiais em um carro. Eles ouviram as duas versões. Mauro foi smooth, confiante. Tenho um contrato de compra e venda assinado com um senhor de Birigui, o seu Raimundo. O cavalo foi adquirido legalmente. Mostre o documento, disse um policial. Mauro fez uma cara de irritação. Está na papelada do meu caminhão, que não está aqui, mas posso trazer amanhã. João respirou fundo. Eu não tenho o documento aqui, mas tenho em casa. E tenho testemunhas, minha esposa, meus vizinhos. E o cavalo me conhece. O policial mais velho olhou para Relâmpago. O cavalo estava agora mais calmo, mas ainda posicionado ao lado de João. Sua cabeça baixa perto do ombro do homem, como se buscasse conforto. Ele não se aproximava de Mauro ou dos capangas. O senhor diz que o cavalo é seu. Chame ele, disse o policial para João. João não precisou chamar. Ele apenas sussurrou baixinho. Relâmpago. O cavalo ergueu a cabeça e tocou seu focinho na bochecha de João. O policial então olhou para Mauro. Chame você. Mauro, confiante, deu um passo à frente. Vem cá, cavalo. Vem! Relâmpago virou a cabeça. Seus olhos se encontraram com os de Mauro, e então ele deu um passo para trás, se escondendo atrás de João, e soltou um bufado de aviso. O policial trocou um olhar com o parceiro. A reação do animal era clara. Precisamos de documentos para comprovar a propriedade, disse o policial mais novo, protocolares. Foi quando uma das pessoas da pequena multidão, um homem mais velho com a pele curtida pelo sol, falou. Doutor policial, com licença, eu conheço esse cavalo. Não pessoalmente, mas de ouvir falar. Sou de perto de Araçatuba. A história correu. É o cavalo do leilão que o vaqueiro João salvou. O cavalo que abria portões. Esse homem aí, ele apontou para João, é o João Silva da fazenda Boa Esperança. Minha prima é vizinha dele. Mauro ficou branco. Isso não prova nada. São boatos. O policial mais velho tomou uma decisão. Vamos todos para a delegacia. O cavalo vai para um canil municipal temporário. O senhor Assunção trará seu contrato. O senhor Silva trará sua nota fiscal e o boletim de ocorrência. Quem tiver a documentação, fica com o animal. João sentiu um frio. Ele teria que voltar para Araçatuba buscar os papéis e voltar. Relâmpago ficaria preso em um canil, assustado. Era tempo demais. Algo podia acontecer. Foi então que o homem com a câmera, que tinha filmado parte do confronto, se aproximou do policial. Doutor, antes de irem, olha só o que meu amigo aqui falou. E olha o que eu gravei. O cavalo quebrou o brete para proteger esse senhor caído. Nunca vi um animal fazer isso por um suposto ladrão. O policial olhou a filmagem rápida no visor da câmera, viu a fuga desesperada do brete, o cavalo se colocando na frente de João, empinando. Seu rosto ficou sério. Ele se virou para Mauro. Senhor Assunção, o senhor diz que comprou o cavalo há 3 dias. Em 3 dias, um animal desenvolve esse tipo de lealdade, a ponto de quebrar uma madeira para protegê-lo? Mauro suava agora. Ele é um animal instável, por isso eu estava treinando. E o treinamento envolvia chicotadas no ar e fazer ele entrar à força num brete? Perguntou o outro policial, observando os capangas nervosos. A situação estava virando. A evidência circunstancial, o comportamento do animal, a testemunha que reconheceu João.
Tudo pesava contra Mauro. O policial mais velho tomou outra decisão. Vou ligar para a delegacia de Araçatuba para confirmar o boletim de ocorrência. Se confirmarem o roubo de um cavalo com essa descrição, o senhor Assunção vai ter que nos acompanhar para prestar esclarecimentos. O cavalo fica com o senhor Silva até que a documentação seja checada, mas ele não pode sair da cidade. Ele fez a ligação. 2 minutos depois, confirmou. Havia um BO por roubo de um cavalo alazão com estrela branca na testa, pertencente a João Silva. Mauro viu o jogo terminar. Sua fachada rachou. Isso é um absurdo. Eu sou um homem respeitado. Vocês vão acreditar nesse caipira analfabeto e num animal contra a minha palavra? A palavra caipira saiu com tanto desdém que até os policiais franziram a testa. Senhor Assunção, pela descrição condizer e pelo animal claramente reconhecer o senhor Silva, vamos liberar o cavalo para ele sob custódia até a resolução final. O senhor terá que apresentar esse contrato. E os seus 2 funcionários aqui também vão conosco para depor. Mauro olhou para João com um ódio puro. Ele não disse mais nada. Virou-se e foi embora, deixando seus capangas para trás. A derrota era total e pública. João quase caiu de alívio. Ele se agarrou ao pescoço de Relâmpago. Você quebrou o brete. Você veio me proteger. O policial se aproximou. Vai precisar de um veterinário? O cavalo parece assustado e pode estar machucado. Eu cuido dele, disse João, sua voz cheia de emoção. Só preciso de um lugar tranquilo. O homem que tinha reconhecido João ofereceu ajuda. Leva ele para a baia do meu caminhão, é coberta e espaçosa. Posso te levar até sua pensão, e de lá você busca sua caminhonete. João aceitou, agradecendo a todos. Ele conduziu o Relâmpago, que agora estava calmo, mas ainda tremendo de adrenalina, até o caminhão. O cavalo subiu a rampa sem hesitar, confiando apenas em João. Na caminhonete do homem, no caminho de volta, João olhou para trás, para o vulto escuro de Relâmpago na baia. Ele tinha seu cavalo de volta, mas o preço tinha sido alto. O ódio de Mauro era real. E a Boa Esperança, seu refúgio, não parecia mais tão seguro. Ele ligou para Marta. A voz dela, ao atender, estava cheia de tensão. João? Encontrei ele, Marta. Tô com ele. Tá tudo bem. A polícia confirmou que é meu. O Mauro teve que ir embora. Do outro lado da linha, Marta soltou um longo suspiro, quase um choro. Graças a Deus. E ele tá bem? Assustado, mas inteiro. A gente volta amanhã cedo. Volta logo, João. Estou com saudades de vocês. João desligou e olhou pela janela para a cidade que começava a acender suas luzes. A batalha estava ganha, mas ele sentia, no fundo do peito, que a guerra com a ganância de Mauro talvez não tivesse terminado. Apenas feito uma pausa. A tranquilidade voltou à fazenda Boa Esperança, mas era uma tranquilidade diferente. Depois do retorno de Barretos, o laço entre João e Relâmpago não era mais apenas de confiança, era de cumplicidade. Eles tinham enfrentado juntos a ganância e a maldade. O cavalo, aos poucos, perdeu o ar de alerta constante. O número 48, pintado a spray no seu dorso, desapareceu com as escovações e os banhos cuidadosos de João. A estrela branca na testa parecia brilhar mais. Marta, agora, não só aceitava o cavalo como parte da família, mas tinha por ele um respeito silencioso. Ela via a maneira como o animal seguia João, não como um servo, mas como um guardião. E via a maneira como o marido, sempre tão fechado, conversava com o cavalo como se conversasse consigo mesmo. Os dias foram passando, quentes e secos, típicos do interior paulista. O trabalho na fazenda nunca parava. Relâmpago ajudava de verdade. Ele não só abria portões, mas aprendera a levar pequenas cargas em uma espécie de arreio adaptado. João nunca montou nele para trabalhar pesado. Você não é trator, ele dizia. Você é amigo. Certa manhã, o céu amanheceu de um cinza pesado baixo. O ar, que antes era seco, ficou úmido e abafado. Vai chover um cão, comentou Marta, olhando para as nuvens pela janela da cozinha. Tá precisando, a terra tá rachando, disse João, tomando seu café. A chuva começou no fim da manhã. Primeiro, uma garoa fina. Depois, grossas gotas que batiam no telhado de zinco com um barulho contínuo. Relâmpago, que tinha livre acesso a um coberto anexo ao estábulo, ficou parado na entrada, observando a água cair. Ele não gostava muito de chuva forte, mas estava seguro. A chuva não parou naquele dia, nem naquela noite, nem no dia seguinte. Era uma chuva constante, insistente, que enchia os olhos d'água, transformava os caminhos em riachos de lama e fazia o rio Tietê, que corria a uns 2 quilômetros da fazenda, começar a inchar.
No terceiro dia de chuva, seu Genésio apareceu de caminhonete, preocupado. João, a água tá subindo rápido. O pessoal mais perto do rio já tá tirando as coisas do lugar. A sua parte aqui é mais alta, mas fica de olho no pasto baixo. João agradeceu a informação. Foi com relâmpago até o limite da sua terra, onde um barranco descia em direção à planície de inundação do rio. A cena era assustadora. Onde antes era pasto e algumas árvores, agora era um mar de água barrenta que avançava devagar, mas sem parar. O Tietê não era mais um rio, era uma força vasta e marrom. Tá feio, murmurou João para o cavalo. Relâmpago cheirou o ar úmido e empinou as orelhas tenso. Naquela noite a chuva parou. O silêncio foi repentino e pesado. Mas o perigo não tinha passado. Toda aquela água que caiu nas cabeceiras agora descia, buscando o leito do rio, que já estava cheio. Ao amanhecer do quarto dia, Marta olhou pela janela e gritou: "João, vem ver!" João correu. Do terreiro da casa agora era possível ver a água. Ela tinha subido muito. O pasto baixo havia desaparecido. A água estava a menos de 500 metros da casa, na cerca dos últimos eucaliptos. E o pior, a estrada de acesso estava cortada. Um trecho baixo, uma valeta, estava completamente inundado, formando uma barreira de água que isolava a Boa Esperança. Eles estavam cercados por água de um lado e por seus próprios pastos altos do outro. "Estamos ilhados", disse Marta, sua voz prática, mas com um fio de medo. "Não tem problema, a casa é alta, a água não chega aqui. Temos comida, temos luz do gerador", disse João, tentando acalmá-la, e a si mesmo. Foi então que o grito veio. Um grito agudo, de criança, carregado pelo vento úmido. Veio da direção do rio. João e Marta se entreolharam. Correram para o lado da casa que dava para a inundação. A água cobria tudo até onde a vista alcançava, exceto por algumas ilhotas de terra mais alta e as copas das árvores. Em uma dessas ilhotas, um pouco distante, na margem oposta do que era o curso normal do rio, uma figura pequena estava em cima de um velho trator abandonado. Era Lucas, o neto de 5 anos do seu antenor, um dos trabalhadores diaristas da fazenda. Seu antenor morava numa casinha humilde do outro lado do rio, numa área bem baixa. "Vovô, vovô!" O grito do menino era fraco, desesperado. "Meu Deus, é o Lucas, como ele foi parar ali?" Marta levou as mãos ao rosto. João já estava analisando a situação. A água entre a margem onde eles estavam e a ilhota onde o menino estava preso era larga, talvez 50 metros. E não era água parada, era uma correnteza forte, carregando galhos, troncos, pedaços de plantas. O barulho era um rugido baixo e constante. Seu antenor apareceu correndo na margem, do outro lado, longe da ilhota. Ele estava enlameado, desesperado. "Lucas, fica aí, neto, não mexe!" Ele viu João e Marta e acenou freneticamente. A casa encheu tudo. A correnteza pegou ele. Ele se agarrou no trator. "Não consigo chegar." João gritou de volta, o vento levando suas palavras. "A gente tira ele, seu antenor. Fica calmo." Mas como? Não tinha um barco. A água era forte e traiçoeira. Tentar nadar seria loucura. Marta ligou para os bombeiros no celular. A ligação foi difícil, com a chuva ter afetado as torres. Quando conseguiu, a resposta foi desanimadora. "Estamos com todas as equipes em deslocamento para áreas mais críticas da cidade. Tem muitas famílias ilhadas. Vamos anotar a localização, mas não podemos garantir quando uma equipe chega aí. Pode levar horas." Horas. O menino estava sozinho, encharcado, com medo. A água podia subir mais e cobrir o trator, ou a correnteza podia soltar a estrutura velha. João olhou para a água, depois olhou para trás, para o estábulo. Seus olhos encontraram os de Relâmpago. O cavalo estava solto no terreiro, observando tudo, seu corpo tenso. Ele parecia entender a gravidade. Uma ideia se formou na mente de João. Era uma ideia louca, perigosa. "Marta", ele falou, sua voz estava calma, decidida. "Vou levar ele." "Levar? Como? João, você não vai nadar?" "Não, vou com o Relâmpago." Marta ficou pálida. "Não, João, é muita água. A correnteza é forte. Vocês vão se afogar." "O Lucas vai se afogar antes dos bombeiros chegarem." "Olha a água subindo ali." Era verdade. A ilhota estava diminuindo. A água já lambia as rodas do trator. "O Relâmpago é forte. Ele nada. E ele me obedece. É a única chance." Sem esperar mais resposta, João foi até o cavalo. Ele pegou uma rédea longa e resistente, mas não selou. Não havia tempo, e uma sela atrapalharia na água. "Relâmpago", ele disse, segurando a cabeça do cavalo entre suas mãos. Olhou nos olhos âmbar. "Preciso de você. O menino lá. A gente precisa trazer ele."
Você me leva? Relâmpago olhou para João, depois olhou para a água rugindo, para a figura pequena e distante no trator. Ele bufou uma vez, e então inclinou a cabeça para frente como se dissesse sim. João montou. Foi direto, sem sela, agarrando-se à crina e mantendo as pernas firmes. Marta correu até eles, seus olhos cheios de lágrimas. João, por favor, reza, Marta, reza por nós. Ele guiou Relâmpago até a beirada da água. O cavalo hesitou por um segundo, sentindo a correnteza forte contra suas patas dianteiras. Vamos, amigo, é agora. Relâmpago entrou na água. O frio foi um choque. A água era barrenta, pesada. A correnteza imediatamente tentou arrastá-los para o lado. Relâmpago lutou, colocando o corpo em um ângulo contra a força da água. Ele começou a nadar, não em linha reta, mas diagonalmente, subindo a corrente. João se agarrou com força, suas pernas pressionando o corpo do cavalo. Ele não tentava guiar. Confiava no instinto do animal, na sua força, na sua vontade de ajudá-lo. A viagem foi uma luta constante. Galhos passavam raspando. A água batia no rosto de João, tentando arrancá-lo da garupa. Relâmpago nadava com uma determinação feroz. Seu pescoço esticado era uma corda de músculos, suas patas movendo-se com um ritmo poderoso embaixo d'água. Ele não parecia um cavalo doente salvo de um leilão. Parecia uma força da natureza. Aos poucos, eles se aproximaram da ilhota. A correnteza ali era um pouco mais fraca, um redemoinho criado pelo trator. Relâmpago encontrou pé. Suas patas tocaram o fundo lodoso. Ele avançou, ofegante, até o trator. O menino Lucas estava chorando, encolhido no assento de ferro. Lucas, é o seu João. Vamos sair daqui. O menino olhou assustado. João esticou o braço. Pula, vem comigo. Lucas, com a coragem desesperada de uma criança, pulou. João o pegou no ar e o colocou na frente de si, segurando-o firme contra seu corpo. Segura forte no meu braço. Agora, com o peso extra, Relâmpago pareceu calcular. Ele voltou a entrar na água, desta vez ainda mais devagar, mais cuidadoso. A viagem de volta foi a pior parte. A correnteza, agora a favor em parte do caminho, os empurrava rápido demais, ameaçando desequilibrá-los. Relâmpago lutava para manter a direção, para não ser arrastado rio abaixo. João falava o tempo todo para o cavalo e para o menino. Tudo bem, tá tudo bem, ele tá conseguindo, só mais um pouco. De longe, Marta, seu antenor e alguns outros vizinhos que haviam se aglomerado na margem observavam, sem respirar. Era uma cena de outro mundo, um cavalo e 2 homens, lutando contra a fúria do rio. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, as patas dianteiras de Relâmpago encontraram terra firme na margem da Boa Esperança. Ele deu um último esforço, saiu da água e trotou alguns passos para longe da correnteza, antes de parar completamente, o corpo tremendo de exaustão, a respiração ofegante como um fole. João desmontou, ainda segurando Lucas. O menino se agarrou a ele chorando de alívio. Marta e seu antenor correram até eles. Seu antenor pegou o neto nos braços, soluçando. João, eu não sei como agradecer. João apenas balançou a cabeça, sem fôlego para falar. Ele se virou para Relâmpago. O cavalo estava coberto de lama, encharcado, suas pernas tremendo de cansaço. Mas ele estava de pé, e seus olhos, quando encontraram os de João, tinham uma luz de dever cumprido. João colocou a testa contra a testa do cavalo, sentindo o calor e a respiração ofegante. Você é incrível, ele sussurrou, sua voz embargada. Obrigado, companheiro. Ao redor, as pessoas que assistiram começaram a bater palmas. Algumas choravam. O cavalo que ninguém quisera, o fantasma do leilão, tinha atravessado o inferno das águas e voltado com uma vida salva. A água escorria do corpo de Relâmpago, formando pequenas poças no chão de terra do terreiro. Seu peito subia e descia rapidamente, ofegante. Mas ele permanecia de pé, quieto, enquanto João passava as mãos sobre seu pescoço, seus flancos, verificando se havia algum ferimento. Lucas, enrolado em um cobertor nos braços do avô, seu antenor, parara de chorar. Agora olhava para o cavalo com olhos arregalados, de admiração e um medo que já não era medo de afogar. Foi ele que me trouxe, vovô? O menino perguntou em um sussurro. Foi, meu filho. Foi o cavalo do seu João. Ele é muito corajoso. Os vizinhos que se aglomeravam olhavam para Relâmpago de uma maneira totalmente nova.
Não era mais curiosidade sobre um cavalo inteligente, era respeito, era reverência. Um deles, o Sr. Valdir, que tinha uma pequena criação de porcos mais adiante na estrada, e sempre comentara que João era bobo por gastar dinheiro com um animal fraco, se aproximou. Seu chapéu gotejava água. João, eu não tenho palavras. Eu achava... Bom, não importa o que eu achava. Esse cavalo é um herói de verdade. João apenas acenou com a cabeça, ocupado em secar os ouvidos de Relâmpago com a barra da própria camisa encharcada. Ele fez o que tinha que fazer. Disse simplesmente. Marta trouxe uma grande toalha de banho e começou a esfregar o dorso do cavalo, ajudando a secá-lo. Seus movimentos eram firmes, mas carinhosos. Ela não disse nada. Seu rosto falava por si, orgulho, alívio e um carinho profundo que já não tentava esconder. Nos dias que se seguiram, enquanto as águas do rio Tietê baixavam lentamente, deixando para trás uma camada de lodo e destruição, a história do resgate se espalhou pela região. Não como um boato exagerado, mas como um fato, a coisa real. O jornal local de Araçatuba mandou um repórter e um fotógrafo. A foto saiu na primeira página. João ao lado de Relâmpago, ambos ainda sujos de lama, com Lucas seguro nos braços do avô ao fundo. A manchete dizia: "O cavalo que ninguém quis, salva criança de enchente". A reportagem contava a história desde o leilão. Falava do preço simbólico, da recuperação lenta, da inteligência do animal, da tentativa de roubo por Mauro Assunção e, finalmente, do ato heróico. O nome de Mauro não foi citado por falta de provas conclusivas, mas todos na região sabiam de quem se tratava. A vida na Boa Esperança mudou. Não mudou a rotina de trabalho, não mudou a simplicidade, mas mudou a maneira como as pessoas viam aquela terra e seus donos. Carros e caminhões paravam na porteira só para dar um boa tarde. Pessoas traziam presentes, um saco de cenouras para Relâmpago, um bolo para Marta, uma garrafa de cachaça artesanal para João. E sempre vinha a pergunta: "Posso dar uma olhada no cavalo herói?" João, relutante com a fama, mas educado, deixava. Relâmpago agora não se escondia. Ele vinha até a cerca do piquete principal, onde agora passava a maior parte do dia, e olhava para as pessoas. Seus olhos âmbar não eram mais de desconfiança, mas de uma observação tranquila. Ele permitia que as crianças o acariciassem com cuidado. Aceitava as cenouras oferecidas. Certa tarde, chegou uma visita inesperada. Era o Dr. Renato, um veterinário renomado da região que atendia apenas fazendas grandes e aras caros. Ele veio em uma caminhonete moderna. "Seu João, vim por causa do cavalo. Li a reportagem. Gostaria de examiná-lo sem custo nenhum. É uma honra." João deixou. O veterinário examinou Relâmpago por mais de uma hora. Auscultou seu coração, olhou seus dentes, verificou suas articulações, passou um ultrassom portátil nos cascos. No final, o Dr. Renato lavou as mãos em um balde que Marta trouxe e falou impressionado: "Esse cavalo, seu João, ele tem o coração de um atleta. Literalmente, o músculo cardíaco é excepcional, mesmo para um animal saudável. E as articulações, considerando o que ele passou, estão firmes. Você fez um trabalho de recuperação incrível, mas tem algo mais: a conexão dele com o Senhor. Isso não se mede com aparelho. Eu trato de cavalos de competição que valem uma fortuna, e nunca vi um olhar como o dele para um humano. Ele não obedece, ele coopera." João acariciou a testa de Relâmpago na estrela branca. "A gente se entende." "Pois é, e essa é a verdadeira riqueza", disse o veterinário, olhando para a fazenda simples. "Dinheiro não compra isso." O tempo foi passando. As estações se alternaram. A chuva veio e foi, o sol forte voltou, as plantações cresceram e foram colhidas. Relâmpago se tornou uma figura lendária, mas sempre ao lado de João. Ele não foi transformado em atração. Continuou ajudando nas tarefas leves, pastando no piquete, relinchando ao entardecer quando ouvia o ronco da caminhonete de João chegando. Mauro Assunção nunca mais apareceu. Soube-se depois que ele teve problemas com a justiça por sonegação de impostos e vendeu parte de suas terras. A ganância que o cegara para o valor de um cavalo parecia tê-lo acompanhado em outros negócios. Anos se passaram, muitos anos. A vida seguiu seu curso simples na Boa Esperança.
Numa manhã tranquila, de céu azul, João, agora com os cabelos totalmente brancos e o passo mais lento, saiu da casa. Suas mãos, sempre calejadas, tremiam um pouco. Ele caminhou até o grande pé de manga perto do estábulo. Debaixo da sombra da árvore, sobre uma cama de feno macio, Relâmpago descansava. O cavalo também estava velho. Seu pelo alazão tinha fios brancos, especialmente no focinho. Seus movimentos eram mais lentos, deliberados, mas seus olhos, esses ainda tinham a mesma luz âmbar, a mesma inteligência tranquila. João se sentou no chão ao lado da cabeça do cavalo, encostando as costas na árvore. Relâmpago ergueu a cabeça e a apoiou no colo do homem, num gesto que era costume de muitos anos. Marta, também de cabelos brancos e movimentos mais cuidados, saiu da casa com 2 xícaras de café. Sentou-se ao lado de João no banco de madeira que ele fizera anos atrás. "E aí, os 2 velhos guerreiros, tá tudo bem?" Ela perguntou, passando uma xícara para o marido. "Tá tudo bem", respondeu João com uma voz que também era mais rouca, mais seca pelo tempo. Ele passou a mão na testa de Relâmpago. "A gente só tá descansando um pouco. O sol tá gostoso." Relâmpago fechou os olhos contente. Marta olhou para os 2, um sorriso suave nos lábios. Pensar que tudo começou naquele leilão quente, com um cavalo que ninguém queria e um homem teimoso. "Eu não era teimoso, era só o único que enxergou", disse João, e pela milionésima vez, seus olhos sorriram primeiro antes da boca. "Enxergou o quê, João? Naquele dia, ele era só osso e tristeza. O que você viu?" João pensou por um longo momento. O vento quente balançava as folhas da mangueira. Vi que ele ainda respirava. E enquanto um ser respira, ele tem chance, ele tem esperança. A gente só precisava lembrar ele disso. Ele olhou para o cavalo adormecendo em seu colo e ele me lembrou da mesma coisa. Uma caminhonete parou na porteira. Era Lucas, o menino do resgate, agora um homem jovem com 20 e poucos anos, estudando agronomia. Ele desceu e veio caminhando com um saco de maçãs na mão. "Bom dia, dona Marta." "Bom dia, seu João." Trouxe um presente para o herói. Relâmpago abriu um olho, reconheceu o cheiro e o rosto e ergueu a cabeça. Lucas se aproximou e ofereceu uma maçã. O cavalo a pegou com cuidado, mastigando devagar com seus dentes já desgastados. "Ele tá forte ainda, hein?" disse Lucas, acariciando o pescoço do animal. "O coração tá forte", corrigiu João. "O resto a idade vai levando." Lucas sentou-se no chão perto deles. "Sabe, seu João, na faculdade a gente estuda muito sobre valor. Valor de produção, valor de mercado, valor genético. Mas a história do Senhor e do Relâmpago, ela não entra em nenhuma planilha. É o único tipo de valor que realmente importa." João assentiu. "É o valor que a gente cria, não o que a gente compra." Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas. Relâmpago terminou a maçã e voltou a descansar a cabeça no colo de João, seu hálito quente e regular. Aquela cena, sob a mangueira, era a resposta para tudo. Para os que duvidaram, para os que riram, para os que cobiçaram. 2 seres que a vida tinha deixado de lado, um humano e um animal, encontraram um no outro não um dono ou uma propriedade, mas um porto seguro. E desse porto eles navegaram juntos, enfrentaram tempestades, venceram a ganância, desafiaram a correnteza e, no fim, encontraram uma paz profunda, merecida. A lição estava ali, visível para quem quisesse ver. O valor de um ser não está na sua aparência, não está no preço que pagam por ele, não está nos troféus que pode ganhar. Está na coragem de continuar respirando. Está na capacidade de confiar de novo. E está no coração, naquele lugar simples que escolhe ser bom, que escolhe proteger, que escolhe amar, mesmo quando o mundo inteiro já desistiu. João e Relâmpago viveram muitos anos juntos, naquela paz conquistada. E quando o tempo finalmente veio buscar um e depois o outro, a história deles não terminou. Continuou nas lembranças daquelas pessoas, na lenda que os pais contavam aos filhos, na prova viva, eternizada na memória do lugar, de que um simples ato de bondade pode mudar destinos e criar laços muito, muito mais fortes que qualquer corrente.